Antes de nós começarmos, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Aproveitando que estamos em pé, Ezequiel 1:10, o profeta Ezequiel. Diz assim: quanto à aparência de seu rosto, dos seus rostos, os quatro tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Mais uma vez, quanto à aparência dos seus rostos, os quatro tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Amém. Te convido a se assentar. E só um recadinho antes da gente partir para a palavra, na verdade dois. Hoje é o dia 1º de setembro e as nossas ceias agora elas são no segundo domingo do mês. Ou seja, no próximo domingo, dia 8 de setembro, nós teremos Santa Ceia. Quem virá à Santa Ceia? Santa Ceia é um dia memorial para o cristão, para lembrar que Jesus morreu e ressuscitou por nós, de uma maneira um pouco mais enfática. E eu quero te convidar a não só vir ao culto, não só vir à ceia, mas também trazer o quilo do amor. Porque se o quilo do amor vem através da tua vida, e são várias as vidas aqui, a gente consegue atingir a tonelada do amor. E tem famílias sendo abençoadas na nossa igreja por causa do seu empenho e da sua entrega com relação ao quilo do amor. Por isso nós como igreja queremos realmente abençoar famílias, não só no sentido de aquele que tem fome. A Bíblia diz isso: se alguém tem fome e você diz para ela, vai e Deus te abençoe, você não solucionou o problema dela, não sanou o problema dela. Agora, quando você dá alimento para ela, você solucionou o problema da fome física que ela tinha. Então traga o quilo do amor, amém? E o último recado é que no dia 12, nós teremos aqui, dia 12, não na próxima sexta-feira, a outra, atendimento com o Dr. Marcelo, que é um advogado, que dá um atendimento gratuito de orientação jurídica. Para você que talvez tenha alguma espécie de dúvida, ele não vai assumir um caso para você, mas ele vai identificar onde é que você pode estar trabalhando com relação à lei, para algum caso que você tenha, amém? Então, dia 12, das 14 às 17 horas, o Dr. Marcelo está aqui na Além do Véu São Bernardo, dando uma consultoria jurídica. Amém? Amém. Antes da gente chegar no livro de Ezequiel, que é o versículo que nós lemos, eu queria te convidar aí do seu lugar a fazer uma oração comigo. Não precisa ficar de pé, pode ficar sentado no teu lugar, mas eu queria que você orasse e pedisse para o Senhor tirar as escamas dos nossos olhos. Não dos seus olhos, porque eu também tenho escamas a serem tiradas nessa noite, amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, essa é a tua palavra, e é por causa dela, Senhor, que a gente te encontrou. Não foi, Senhor, por tradição humana, mas por causa da graça do Senhor, que é derramada sobre nós e é ministrada através dessa palavra. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor fale conosco através dela. Através, Senhor, da Bíblia, que a gente possa ter as nossas escamas, Senhor, dos olhos, sendo tiradas nessa noite, e te enxergar de uma maneira melhor, te enxergar de uma maneira mais ampla, Senhor. É assim que nessa noite nós te pedimos, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Amém. E só antes de começar a comentar sobre isso, uma coisa que a gente talvez não faça tanto, me lembro de ter feito isso uma vez só, mas eu queria de novo agradecer ao pastor Osvaldo, aos pastores dessa casa, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui nessa tribuna, estar aqui nesse altar. Porque a gente normalmente sobe aqui, vem e prega, e a gente esquece de alguém que nos deu uma oportunidade de estar aqui. E essa oportunidade é também um símbolo de graça. Vocês já ouviram falar de uma tartaruga em cima de um galho de árvore? Você não sabe como ela foi para lá, mas não foi sozinha. Alguém a colocou naquele lugar. Ela não chegou lá sozinha. Então, quando
eu estou nesse lugar, Deus me dá um coração grato, porque sozinho eu não poderia estar aqui. Tem homens e mulheres de Deus aqui que poderiam, com muito mais capacidade e unção, ministrar a palavra de Deus. Então, pastor Oswaldo, obrigado pela graça e pela misericórdia, os pastores dessa casa também, por mais uma vez conceder a oportunidade de trazer a mensagem, a palavra de Deus. Amém? Para a gente entender o que Ezequiel está dizendo, o que o capítulo 1 de Ezequiel, 1:10, está dizendo, é muito complicado se a gente não fizer um estudo profundo. E não é essa a minha intenção nessa noite. Os profetas, principalmente Ezequiel, Daniel, eles têm uma linguagem difícil de entendimento. Mas essa passagem em específico, quando ele diz que os querubins, que eram os seres mais próximos de Deus, eles tinham 4 espécies de rosto, um deles era de leão, um deles era de boi, um deles era de homem e um deles era de águia. Isso tem um significado para nós nessa noite. E eu gostaria que você nessa noite abrisse teu coração para entender esse significado, porque esse significado tem tudo a ver com a nossa maneira de ver a fé, com a nossa maneira de ver Deus, com a nossa maneira de ver Jesus e com a nossa maneira de ver as pessoas. Tem tudo a ver. E eu queria exemplificar para vocês, colocando uma imagem aqui no telão, para dizer como é que a gente vê as coisas. Cadê o time aí da projeção para me ajudar com uma imagem que vai fazer com que vocês tenham essa noção? Estou esperando. Porque a imagem que vai aparecer aí, ela tem um significado. Na verdade, ela tem 2. Quantos aqui já viram essas imagens? Você já deve ter recebido isso no WhatsApp. Você já deve ter visto isso no Facebook. Talvez você bloqueou alguém no WhatsApp ou no Facebook porque não concordou com a visão dessa pessoa. E a pergunta que eu faço para você hoje é: de que cor que é esse tênis que está aqui desse lado? Quem vê cinza e verde, levanta a mão. Quem vê branco e rosa, levanta a mão. Complicou, gente. Cinza e verde. Baixa a mão. Branco e rosa. Mudou a imagem? Não é doido esse negócio? Antes disso eu fiz um teste em casa. Eu falei, deixa eu fazer com um público menor para ver se funciona. Aí perguntei para o meu filho, que cor você está vendo, filho? Ele falou, cinza e verde. Eu falei, eu também. Aí a Neia falou, eu estou vendo branco e rosa, vocês estão tudo doido. Então quem está vendo cinza e verde, acha que quem está vendo branco e rosa é doido. E vice-versa. Você tem problema, você é daltônico. Como é que você não está enxergando isso? A mesma coisa vale para a segunda imagem. A segunda imagem, ela tem 2 tipos de visão. Quem está vendo aí branco e dourado, levanta a mão. Pode levantar, irmãos, não tenham vergonha. Ou branco e marrom. Agora, quem está vendo azul e um dourado bem escuro, um marrom bem escuro? Olha, a maioria. Mas não é a mesma imagem? Se é a mesma imagem, porque uns veem de um jeito, outros veem de outro jeito. Só para esclarecer para vocês, para nunca ter mais dúvida, apesar de eu ver esse tênis como cinza e verde, o fabricante dele diz que nunca fez um tênis cinza e verde. Ele fez branco e rosa. Então, parabéns para você do branco e rosa. A sua visão está de acordo com o fabricante do tênis. Mas eu continuo vendo cinza e verde ali, desculpa. E a dona do vestido disse que o vestido é azul bem clarinho e dourado. Não é branco e dourado clarinho. É um azul bem clarinho com um dourado escuro. Um ouro bem escuro. O que isso tem a ver com Ezequiel, gente? Aula de moda? Que Ezequiel dava aula de moda? Não. Isso tem a ver, pode tirar a imagem, por favor. Isso tem a ver com pontos de vista. Como é que eu enxergo as coisas, depende muito do meu filtro. Eu fiquei com medo de todo mundo enxergar a mesma imagem, porque a iluminação é a mesma. Isso está só aliado, essa imagem, ela só é aliada à nossa forma de ver. Isso passa pela iluminação. Então eu imaginei, talvez com a mesma iluminação todo mundo tenha a mesma visão. E não tem. Assim é também com a palavra de Deus.
A gente enxerga coisas que o outro não enxerga. O outro enxerga coisas que a gente não enxerga. E aí Ezequiel vem dizer isso, que um tipo de Jesus, quando os serafins estão lá, eles são os seres mais próximos de Deus, fora Jesus, o rosto dele, ou melhor, eles têm 4 faces, e essas 4 faces são diferentes, não são diferentes? Um leão não é igual a um boi, um homem não é igual a uma águia, tem 4 formas de ver. E como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai ver? É porque isso tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Jesus, como é que a gente vê Jesus. Porque o que a gente crê a respeito de Deus está diretamente ligado a como serão as nossas expectativas a respeito de Deus. Vou te dar um exemplo. Muita gente, inclusive eu, quando você faz as suas orações, você fala assim: Pai, eu te peço que o Senhor faça tal coisa. Pai, tem misericórdia de mim. Pai, a gente chama Deus de Pai, a gente tem o costume de chamar Deus de Pai, porque Ele o é. Mas eu não sei se você que está aqui nessa noite, ou você que está nos assistindo também na internet, eu não sei se tem uma facilidade de chamar Deus de Pai. Porque aquela pessoa que teve dificuldades com o seu pai aqui na terra, vai ter muita dificuldade de entender Deus como Pai. Por que isso? Porque ela não consegue associar um Deus bom no céu a um pai mau aqui na terra, se foi assim que ela viveu. Então quem tem dificuldade com o pai na terra, tem muita dificuldade de chamar Deus de Pai. Aí Deus vira Criador. Deus vira outra coisa, menos Pai. E as pessoas ficam ansiosas, porque elas querem enxergar Deus como Pai, mas é difícil para elas. A psicologia diz que crianças, até os 5, 6 anos, elas não têm o referencial de Deus. Então como é que elas enxergam Deus? Na figura do pai. Se o pai for um picareta, se o pai for um tranqueira, o que a criança associa com Deus? Se o pai for alguém ausente, o que a criança associa com Deus? Deus é um Deus ausente. Deus é um Deus que não liga para mim. Deus é o Deus que não está preocupado comigo. E é muito difícil depois trabalhar com isso. É muito difícil para nós, para as pessoas, trabalharem e entenderem isso. Talvez não seja como pai a sua dificuldade, mas talvez você tenha muita dificuldade de enxergar a graça. Por quê? Porque você vê Deus como um justo juiz. E Ele realmente é. A gente não está dizendo, a Bíblia diz que Deus é um justo juiz, mas a gente olha e fala, tá bom, Jesus é só justo juiz. A gente coloca Deus na caixinha. Os meninos me perguntaram qual é o tema dessa mensagem. Eu disse para eles, eu estava pensando em colocar Jesus fora da caixinha. Mas talvez a pergunta seja a mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos. Quando alguns diziam, e esse aí, quem é? É Elias e tal. E Jesus olhou para os discípulos e disse, e vós? Quem dizeis que eu sou? A pergunta que Deus está nos fazendo nessa noite, dia 1º de setembro de 2019, aqui na Além do Véu, São Bernardo, é, e vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus está dizendo, quem é que vocês acham que eu sou? Em qual caixinha vocês me colocam? Porque nós, enquanto humanos, temos a nossa medida de colocar as pessoas nas caixinhas. Aquele cara ali é legal. Aquele cara não é legal. Aquela mulher é faladeira. Aquela mulher é briguenta. E a gente acha que é só isso, a pessoa é só briguenta, só faladeira, ou é só fofoqueiro, ou é só alguma coisa. A gente põe pessoas nas caixinhas. E como a gente põe as pessoas, a gente põe Deus na caixinha. Então, Deus na caixinha do Pai, para muita gente que teve um relacionamento bom com o Pai, é fácil chamar Deus de Pai. Aí você põe Deus como Pai. Aí você esquece que Ele é justo juiz. Aí Ele é paizão. E não importa o que eu fizer, o justo juiz não vai ligar. Por quê? Porque Ele é um paizão. E tem gente que tem, ao contrário, a dificuldade em lidar com o Deus da graça, porque a gente vê Jesus como um juiz que julga, um juiz que condena. Muito difícil lidar com pessoas desse jeito, porque você explica a graça, ela fala, mas tem um preço para pagar. Aí você fala, não, Jesus já pagou o preço. Ela fala, mas eu tenho que manter isso aqui. Eu não posso viver a graça de qualquer jeito, eu tenho que entender isso. E o que Deus está falando para nós é, não me coloquem em uma caixinha, porque eu não sou só pai, porque eu não sou só justo juiz, porque eu não sou general. Aqueles que são mais velhos vão se lembrar daquela música, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. E tinha uma outra que falava assim, eu os persegui os meus inimigos com uma espada, eu os atravessei. Misericórdia, irmão.
Que Deus é esse? Eu vou atravessar os meus inimigos. Mas a Bíblia diz que Deus é um general, um libertador. Foi Ele que tirou o povo de Israel lá do Egito. Ele também é um libertador. Mas aquela pessoa que entende que Deus é só general, ela vai ter uma cultura bélica. Ela vai dividir o mundo entre os que estão comigo e os que estão contra mim. Ela vai dividir a fé, ela vai dividir até a igreja. Porque para aqueles que não concordam com a posição dela, ela vai falar, o meu Deus é general, se não é assim para você, eu não quero saber, você está errado. Ela põe Deus na caixinha militar, caixinha verde com uma estrelinha lá. Deus não cabe em uma caixinha. Tem o outro lado, tem gente que trata Deus como o amigão, aí Deus já deixa de ser o amigão só. Ele começou como amigão, e a gente vai se acostumando nessa vida de Jesus é amigão, Jesus é legal, Jesus é meu parça. E aí, o que você acha de Jesus? Jesus é meu parça. Então eu não estou nem aí para o que eu vou fazer, eu não vou vê-lo como rei, eu não vou ter reverência, por quê? Porque ele é parça. Jesus é meu amigão. Jesus é, quem já ouviu essa expressão, o cara lá de cima? Quem já ouviu? Jesus é o cara lá de cima. Vocês estão um pouco acima aí na idade, os irmãos, que lembram do cara lá de cima. Porque tinha gente que dizia, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. O cara lá de cima coloca Jesus numa caixinha do Jesus parça, o Jesus amigão. Mas não é o Jesus que é justo juiz. Não é o Jesus pai, que às vezes disciplina a gente. Não é o Jesus que é general, que liberta. Não é o Jesus justo juiz, que julga com retidão. E tem as informações que a gente não tem. Por isso, quando ele julga, a gente acha que ele errou. Quando ele faz alguma coisa ou permite alguma coisa, a gente fala, Deus, você está errado, não é assim. E ele fala, você não tem as informações completas para dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Fica na sua, eu sou justo juiz. Mas apesar de tudo, eu sou teu pai. Mas apesar de tudo, eu sou o seu Deus. Mas apesar de tudo, eu morri na cruz por você. Colocar a Deus numa caixinha é muito difícil. Tem um teólogo que chama Karl Barth. Sabe o que Karl Barth diz? Deus é completamente outro. Deus é completamente outro. Deus é totalmente diferente daquilo que talvez a gente imagine. Porque a gente imagina um Deus da nossa forma de ver. Deus é assim. Se eu te perguntar, como é Deus para você? Como é Jesus para você? Você vai dar um ou outro termo meio vago, mas a gente não consegue definir. E é bom isso. Lá no Antigo Testamento, com Moisés, o que Deus disse a Moisés? Moisés, não fará imagem de escultura que me represente. Por quê? Se você fizer uma imagem de escultura que me represente, você vai estar me reduzindo a algo, me colocando em uma caixinha. As pessoas vão olhar para aquilo e vão dizer, esse é Deus. E Deus está falando, não me reduza, eu sou muito maior do que isso. Não me coloque em uma caixa. Então vamos voltar lá para Ezequiel, onde dizia que havia 4 faces nos querubins. Uma face de leão, uma face de boi, uma face de homem e uma face de águia. A Bíblia é um livro tremendo. Quantos concordam comigo? A Bíblia é um livro maravilhoso, porque nela não há erro, nela não há contradição. Quantos estão comigo? Ela é um todo, é coerente, é harmônico, ela se conversa, Antigo e Novo Testamentos. E como é que a gente descobre isso? Quantos aqui já leram o Evangelho de Mateus? Irmãos, vocês têm que ler a Bíblia. Ler a Bíblia é uma bênção. E de Marcos, e de Lucas, e de João. A pergunta que eu faço é, por que 4 evangelhos? Deus, o Senhor está colocando caixinhas aí. Por que são 4 os evangelhos? Por que o Senhor está fazendo as coisas de uma forma? Não é mais fácil cronologicamente escrito, para a gente entender melhor? Deus está dizendo para a gente, não, tem 4 jeitos, 4 maneiras de ver. E quais são essas 4 maneiras de ver? Se a gente trazer lá para Ezequiel e trouxer para os 4 evangelhos, a gente vai ver uma correlação. Qual é essa correlação? Quando Mateus escreve para os judeus. Mateus, ele vê um Deus de lei, porque ele é o primeiro escritor. Ele está fazendo um link entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele está ligando as duas coisas. E Mateus está dizendo assim, ele é um Deus rei. E Mateus é representado lá em Ezequiel como aquele leão. O símbolo da tribo de Judá era um leão.
É o Deus rei, é o Deus que vem para reinar, é o Deus que vem tomar as coisas e fazer e implantar o reino de Deus aqui na terra. Esse é Mateus. Mateus vê assim, a face de leão. Marcos é diferente. Marcos vê a face do boi. Como é a face do boi? O boi é um bicho que trabalha. Em Marcos você não vê nem genealogia de Jesus. Você vê só ele explicando as histórias das coisas que Jesus fez. Dificilmente tem um diálogo de Jesus falando ao coração de alguém. Jesus foi e fez um milagre. Jesus foi e curou. Jesus fez aquilo. Jesus saiu daqui e foi para lá. Marcos é o cara da ação. Marcos ele fala para os romanos. E o romano era um cara de ação. Era um cara de serviço, é um cara de atividade. Por isso o boi representa um pouco Marcos. Lucas é totalmente diferente. Lucas está no relacionamento, nas pessoas. Jesus curava e ele ainda acariciava o ego da pessoa. Jesus curava, mas ele não só curava, mas ele falava, vai lá, ó, a sua fé te salvou. Ó, vai lá. Ele se preocupava com as pessoas. Ele tinha empatia. E Lucas detalha isso muito bem, porque Lucas, enquanto médico, ele sabia detalhar as coisas um pouco mais. E Lucas escrevia para quem? Para gregos. E como ele escrevia para gregos, gregos eram os caras que pensavam demais. Então o que o Lucas faz? Eu vou escrever do jeito que é importante para eles. Talvez inconscientemente, mas Lucas escreve desse jeito. E João? João escreve para nós. João escreve para a igreja. E João tem a face da águia, que é celestial, coisa lá de cima. A face da águia que vê as coisas lá de cima. A face da águia que vê as coisas de uma maneira ampla, não aguda. Uma maneira mais geral das coisas. Os três primeiros, eles são sinóticos. O que significa sinótico? 3 formas de olhar para a mesma coisa. Só João que é diferente. Porque João vem para cumprir aquilo que os outros 3 primeiros tinham inferido. Tinham simplesmente deixado nas entrelinhas. João vem e crava. Por isso que João escreve 100 anos depois dos outros. Mateus, Marcos e Lucas escrevem mais ou menos ali no mesmo tempo. Passam 100 anos e João escreve o evangelho dele. Porque aí João já tinha uma visão geral da coisa. O que é que isso tem a ver? Como Mateus escrevia para os judeus, ele escrevia para uma coisa muito perto dele. Como Marcos escrevia para os romanos, era mais ou menos perto. Tanto que o nome dele é João Marcos, porque ele era filho de mãe judia e de pai grego. Quando Lucas escreve, ele era totalmente grego. Ele já está expandindo a palavra de Deus. Ele já começa a escrever para um outro público. Está vendo como as coisas vão evoluindo? E quando João escreve, 100 anos depois, vem para estabelecer a palavra e o reino de Deus. 100 anos depois, para falar aos confins da terra. Confins da terra pode ser a gente aqui hoje. Quer ver que exemplo legal? Os discípulos de Emaús, eu não sei se você já leu em Lucas 24, Jesus morre, os discípulos de Emaús, eles voltam para Emaús. No meio do caminho, eles encontram Jesus, só que eles não percebem que é Jesus. Então, eles estão voltando de Jerusalém para Emaús. Jesus chega e fala, e aí, por que vocês estão tristes? Nós estamos tristes. Você não ouviu o que aconteceu? É o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E Jesus fala, não, me conta aí. Aí eles falam, e Jesus começa a falar, o que vocês esperavam? Eles falam, nós esperávamos que ele viesse libertar Israel. Mas não foi assim que aconteceu. O que os discípulos de Emaús esperavam? Um Messias rei, guerreiro. O que eles encontraram? Um Jesus que falou para eles, não é assim. Ele veio explicando desde Moisés, desde tudo que foi passado, ele vem dizendo e fala assim, vocês não sabem que o Cristo deveria vir e sofrer? E aí Jesus abre a visão deles, porque é isso que a palavra diz. Os olhos deles se abriram. E por que Jesus não permitiu que se abrisse antes? Porque Jesus precisava saber como é que eles o viam. E Jesus nessa noite precisa saber como é que você o vê. Como é que você enxerga a Deus? Com qual face você vê? Você vê Ele com a face de leão? O Deus guerreiro que veio para ajudar você e para atravessar os inimigos? Você vê Jesus como aquele que é humano, que te põe no colo, mas na visão de Lucas é aquele que é tão humano que talvez você está esperando dele. Ele não pode me repreender. Eu quero te dizer uma coisa, ele vai te repreender se necessário for. Ou você olha como João,
que Jesus é alguém que tem uma visão celestial, que está sabendo de todas as coisas que você está passando. E talvez por estar passando essas coisas e não entender que Jesus está vendo, você às vezes vira as costas para Ele e fala: Senhor, o Senhor não está vendo. Jesus fala: eu estou vendo. Só que a minha visão, ela é mais ampla. Eu estou vendo as coisas de uma outra maneira. E eu não consigo te socorrer agora, não é porque eu não posso, é porque tem mais coisa acontecendo que você agora não sabe. Mas quando acontecer, você vai saber por que eu te deixei passar por isso. Quantos aqui passam por problemas? E passar por problemas, às vezes, faz com que a gente olhe Jesus como alguém distante. E o que Jesus está dizendo para nós nessa noite é: não, me tira dessa caixinha de distante e me coloca em um lugar mais amplo, de alguém que tem soberania, de alguém que olha as coisas com uma visão mais ampla de águia. Tem a ver com o jeito que a gente vê. Muito legal, porque nos 4 evangelhos, Jesus chama Deus de Pai. Jesus não tinha problema com paternidade. Os outros viam de outras formas. Jesus vê Deus como Pai. Mas afinal, quem é Jesus então? Por favor, projeta para mim Colossenses 1, de 13 a 22. E talvez a gente tenha um pouquinho do que é essa visão. Colossenses 1, 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele, é a palavra dele. É a palavra dele. Ele quer nos apresentar santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, porque Ele é juiz, mas Ele não é acusador. Quem é o acusador? O acusador é o diabo. É o diabo que põe o dedo e fala: você errou, você pecou, você se afastou. A Bíblia não, a Bíblia diz que Jesus é o nosso justo juiz. A Bíblia diz que Jesus é o nosso mediador. A Bíblia diz que Ele é Deus e que Ele se fez homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Como é isso, Sidney? Ele não é metade Deus e metade homem, não. Ele é 100% Deus e 100% homem. E é por causa de Jesus que o céu se liga à terra. Porque quando Jesus está na cruz, Ele liga as pontas das coisas. E Ele liga o céu à terra. Por quê? Porque só alguém com a natureza de Jesus, 100% Deus e 100% homem, pode ligar o céu à terra. Pode ligar Deus aos homens. Só Ele pode. Em 1 Timóteo 2, 5. Talvez seja uma definição que eu gosto muito. Não posso colocar Jesus nessa caixinha. Mas eu gosto muito de 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Como é isso? Jesus é mediador porque Ele se coloca numa posição exatamente no meio, entre Deus e os homens. E só alguém que é divino e humano pode se colocar entre Deus e os homens.
Só Ele tinha essa unção, essa capacitação. Só Ele tinha essa característica. Sabe por quê? Porque em Jesus a gente sabe como Deus é. E em Jesus a gente aprende como o homem deve ser. Você é perfeito? E Deus é perfeito. Entre Deus perfeito e um homem imperfeito, tem que ter alguém para ligar. Mas Deus é santo, Ele não pode chegar perto de alguém imperfeito. O que Ele faz? Ele manda Jesus. E Jesus morre na cruz por você e por mim, para fazer o link, para fazer a ligação entre um Deus perfeito e um homem imperfeito. Porque em Jesus Cristo a gente sabe, a gente descobre como Deus é e como o homem deve ser. E como Deus é? Deus é, na pessoa de Jesus, enquanto Deus, totalmente dedicado aos homens. E Jesus Cristo é, enquanto homem, um homem totalmente dedicado a Deus. Então, em Jesus Cristo, nós temos um Deus dedicado aos homens e um homem dedicado a Deus. Tudo isso em uma pessoa só. E isso acontece na cruz do Calvário. E isso acontece na cruz e a gente tem essa realidade. Na cruz a gente vê Deus morrendo pelos homens. Na cruz do Calvário a gente vê um Deus, que é Jesus, se entregando pelos homens. Por quê? Porque a gente, no pecado de Adão, fomos jogados para fora da presença de Deus. E a pergunta que se faz é, quando Adão comeu o fruto, por que o fruto dessa árvore traz maldição? E por que a madeira da cruz não traz bênção para todo mundo? Paulo, em Romanos 5, ele vai nos dizer que traz sim. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe maldição através da vida de Adão, aquele tronco da cruz, através da vida de Jesus, o segundo Adão, trouxe bênção para nós. Trouxe redenção para nós, trouxe salvação para nós. E só Jesus, que estava no meio para ser o mediador entre Deus e os homens, é alguém que pode fazer esse papel. Então ele, enquanto Deus, se entregou. E tem gente que diz assim, eu não aceito um Deus que, para aplacar a sua ira, mata o próprio filho. Totalmente pertinente, se a gente não entendesse que Deus é um só, que Ele é triuno, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em uma pessoa só. Por que isso? Porque quando Jesus morre na cruz, não é Jesus que morre, porque não existe um Deus que mata e um Deus que morre. Existe só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Quando Ele morre, não é Deus lá no céu matando o seu filho, é Deus morrendo no teu lugar. Porque para não aplacar a ira dele em você, Ele aplaca em quem? Nele mesmo. Não no filho, Ele aplaca nele. Quem morre na cruz não é um Deus, quem morre na cruz é Deus, Trino, Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo preferem morrer a ver você morrer. Me lembro que quando eu estava pedindo para Deus, Senhor, sobre o que eu falo, e o que Deus me trouxe foi, a gente fala muito pouco sobre Jesus. A gente, digo eu gosto de falar muito de Davi, eu gosto de falar muito de Abraão, mas a gente fala pouco de Jesus. Mas não tem outro motivo de estarmos aqui nessa noite que não seja Jesus. Não tem outro motivo da gente olhar para Deus, olhar para a cruz e falar, não, tudo bem, eu quero viver uma vida e aprender as coisas sobre Davi, é bênção. Sobre Abraão é bênção, sobre Moisés é bênção, mas não há outro. Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. E Deus me deu esse incômodo no coração de falar, é sobre Jesus que a gente tem que falar. Porque apesar de tudo que a gente aprende na Bíblia, a Bíblia é maravilhosa. Se Jesus não é pregado, fica muito difícil as pessoas entenderem quem Ele é. Porque as pessoas o colocarão em uma caixinha. Porque as pessoas o colocarão em um formato. E Deus está falando, não, eu tenho muito mais para você. A minha visão para você tem que ser a visão que você tenha também, onde escamas caiam dos seus olhos. Quando Jesus diz, e vós, quem dizes que eu sou? A gente vai falar isso, Jesus,
Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Rei, Tu és o meu sacerdote, Tu és o meu juiz, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu amigo, Tu és aquele que habita em mim, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós cantamos aqui, Tu és maravilhoso, o Teu nome é infalível, é imutável. É só um pouquinho do que é Jesus. Ele é muito mais que isso. Mas a gente aqui nessa noite, sem combinação nenhuma com louvor, a gente aqui nessa noite cantou que Ele é imutável, que Ele é infalível, que Ele é poderoso, que Ele é digno de honra e de glória. Esse é Jesus, aquele a quem a gente serve, aquele que é digno da gente sair da nossa casa nessa noite de chuva e receber glória e louvor da sua igreja que está aqui reunida, da sua igreja que está assistindo essa mensagem pela internet. É Jesus, só Jesus. Só Jesus nos basta. Não estou dizendo que os outros não são importantes, mas se tem alguém que tem que ser pregado, é Jesus Cristo. Se tem alguém que salva, é Jesus Cristo. Se tem alguém que entregou o sangue dele, por mim e por você, é Jesus Cristo. Só Jesus, por favor, irmãos, me entendam. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode nos dar vida eterna. Só Jesus pode transformar a nossa visão. E Ele é tremendo, porque Ele diz para nós assim: se você pecou, porque você estava em Adão, da mesma forma, você também está sendo redimido, porque você também estava em Cristo na cruz do Calvário. Pilatos não sabia, o primeiro evangelista foi Pilatos, não foi Mateus. Pilatos escreveu na cruz de Jesus, em 3 idiomas: esse é o rei dos judeus. Como ele escreveu isso? Esse é o rei dos judeus. Ele escreveu no aramaico, que era a língua da religião. Ele escreveu no latim, que era a língua da lei. E ele escreveu no grego, que era a língua da sabedoria, declarando que Jesus é rei. Declarando que Jesus é rei sobre a religião, sobre a sabedoria humana, sobre as leis. Jesus é rei sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então toda vez que eu me lembrar e disser: Senhor, quem és tu? Jesus me disser e fizer a pergunta: Sidney, como é que você me vê? Como é que você me enxerga? E eu disser: Senhor, Tu és o meu amigo. Ele vai falar: que mais? Senhor, Tu és o meu rei. Ele vai dizer: que mais? Tu és o meu sumo sacerdote. Que mais? Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que mais? Conselheiro, amigo, fiel, Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. O que mais? O Jeová Jireh, o Jeová Nissi. Tudo na pessoa de Jesus. É só Jesus, meus irmãos. É só Jesus. Porque assim como o pecado entrou no mundo por causa do primeiro Adão, o segundo Adão, que é Jesus, trouxe redenção para mim e para você. E nessa noite a gente pode declarar para Ele: Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és tudo para mim.